Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, amados irmãos do Jardim dos Ipês, eu queria agora vos falar sobre o tempo do Advento. O Advento, como nós já ouvimos, significa a espera, a vinda. E o tempo do Advento, o tempo litúrgico, é a preparação para o Natal, para a vinda do Senhor. Então, a novena do Natal de 2015, eu queria vos apresentar e desejaria, sugiro que façamos esta novena preparada e publicada pela Associação Senhor Jesus, da TV Século XXI. A novena do Natal de 2015, que tem como tema Jesus presente. Então, amados, é a palavra Senhor, que vem do latim Dominus, que significa o dono, aquele que tem o poder e a autoridade, e que dispõe de seus bens como quiser, e quando permitirmos que Jesus passe a ser o nosso Senhor, acontece algo maravilhoso. Ao invés de nos tornarmos escravos, passamos a ser verdadeiramente livres. Este é o grande sentido do Natal. Jesus, que quer nascer em nossos corações e quer ser o nosso Senhor, não para nos oprimir, mas para nos libertar do pecado e de todo o mal. Por isso é que nós devemos preparar a nossa manjedoura, que é o nosso coração, torná-la vazia de todo receio e deixar o Senhor nascer. Então vamos observar que a nossa vida vai se transformar e grandes bênçãos vai acontecer. Infelizmente, ainda, porém, muitos corações ainda existem que não conhecem o amor libertador de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus quer nascer em cada coração. Por isso, nesta novena, vamos rezar para que os corações sejam abertos. Devemos rezar também para que a Associação do Senhor Jesus, Igreja Século XXI, consiga cumprir a sua missão e fazer o Senhor nascer em muitos corações. Então, vamos falar como participar da novena. A novena é um instrumento de Deus, nas mãos de Deus, para nos ajudar na preparação para o Natal. Então, para que possamos realizar a nossa novena de uma maneira mais eficiente possível, nós temos alguns passos. E no caso de ser uma novena acompanhada por mais pessoas, além dos nossos familiares, ou seja, amigos, vizinhos, parentes, nós temos alguns passos, 4 passos a gente observar. Primeiro, vamos ler o roteiro de cada encontro e vamos prestar atenção nos detalhes, como escolher os leitores, convidar e lembrar as pessoas. Olha, é importantíssimo lembrar as pessoas. Então isso aí faz parte da comunicação. Comunicar, quer dizer, é pôr algo em comum, colocar o assunto em comum. O segundo passo, sendo possível, vamos preparar o ambiente com os símbolos que nós vamos utilizar. A Bíblia, principalmente, em um lugar que seja destacado. Uma mesa preparada, uma toalha branca, uma vela acesa, um
presépio ou uma manjedoura vazia, se estiver aí ao nosso alcance. Que eu acredito que tem assim, um presépio simples e uma manjedoura, na falta de uma manjedoura que a gente encontra nas casas religiosas pronta, a gente pode improvisar uma espécie de um pequeno berço, um cestinho, e eu sei que vocês sabem fazer isso. E a imagem do menino Jesus. Acredito que na casa das pessoas católicas deve existir essa imagem do menino Jesus. Agora, por quê? Porque a orientação é que a imagem do menino Jesus não seja colocada no presépio, a não ser no último dia da novena, quando vamos celebrar o seu nascimento. Claro, se a novena é uma preparação para o nascimento, então nós não podemos começar a primeira novena já com o menino Jesus presente. Ele vai nascer. Por isso que ele vai ficar na manjedoura no último dia da novena. O sentido de tudo isso é que durante o advento, ou seja, o tempo de preparação para o Natal, nós vamos preparar o nosso coração para a chegada de Jesus no Natal. O terceiro passo é convidar-nos não somente alguns. O interessante é que haja a participação do maior número possível. É importante isso. E também fazer com que integrar aqueles mais tímidos. Isso só acontecerá quando existe um clima de oração e amizade. Usar com frequência a frase: o amor de Cristo nos uniu. Lembram que quando estamos participando da Santa Missa, no momento de desejar a paz de Cristo, né, nós respondemos: o amor de Cristo nos uniu, e todos se cumprimentam. E outras orações também: o amor de Cristo nos uniu, o amor de Cristo nos uniu, nos une, nos uniu e nos une e nos unirá sempre. Então, o quarto passo é rezarmos uns pelos outros. Mas vamos prestar atenção num detalhe, que é um compromisso que nós vamos assumir diante de Deus. Não podemos deixar de cumpri-lo. É muito importante o papel do animador, que ao final do primeiro encontro ele vai explicar esse gesto a todos os participantes. O animador ele tem que ter atenção para esse quarto passo, tá certo? Eu vou imprimir essa novena e vou deixar com a Renata ou a Fabiana. Eu vou ainda conversar, vou mandar pelo Falconieri, porque eu tenho mais facilidade de conversar com ele aqui em Natal. Então, ele vai explicar esse gesto a todos os participantes. Então, no final de cada encontro, cada um vai olhar para a pessoa que ficou ao seu lado. Então, todos estão sentados numa roda, né? E vai olhar para a pessoa que ficou ao seu lado. Agora, atenção, não escolher a pessoa que eu quero sentar-me ao lado dela. Tem que deixar que o Espírito Santo de Deus guie as nossas intenções. Então, através desse irmão ou irmã, é que o participante, ou seja, aquele que está sentado ao lado, vai se comprometer a rezar até o próximo encontro. Então vamos supor que o Francisco está sentado ao lado de Zoneide, né? Ou do Damião. Então ele vai se comprometer a rezar por ele até o próximo encontro. Francisco participou do primeiro encontro, por exemplo. Aí sentou-se ao lado dele, digamos, o Damião. Aí ele vai rezar pelo Damião até o próximo encontro, até o segundo encontro. Então, para
Para cumprir este compromisso é fundamental, é essencial, para que a novena seja muito abençoada. Como é que você vai fazer? Você vai começar com a imposição de mão e traçando uma cruz na testa do outro que está participando da novena, e intercedendo por ele ou por ela até o próximo encontro. Então todos vão se sentir envolvidos pelo amor de Deus. Muito importante isso. No caso da participação somente dos familiares, cada um rezaremos cada dia por um membro da nossa família. Um dia pela esposa, outro pelo esposo, outro dia para o filho, para o genro, nora, etc. No caso em que a novena seja feita por uma pessoa, apenas por uma pessoa, os passos vão ser os seguintes: preparar o ambiente com a Bíblia, a vela acesa, sempre a vela acesa, a imagem do menino Jesus, o presépio se possível. Segundo passo, veja bem, eu estou falando agora no caso da novena ser feita somente por uma pessoa. Mas eu volto a repetir, enfatizar, que a novena deve ser feita com um grupo, com a participação do maior número possível, amigos, vizinhos, aí é a nossa comunidade. Então, no caso de ser feita por uma pessoa, eu já disse, prepara o ambiente. Segundo, escolher cada dia da novena uma pessoa diferente para rezar por ela, do final de um encontro até o início do outro. E se aqui o autor ele coloca uma observação: se vocês são habituados a sintonizar a TV para assistir programas religiosos, Canção Nova, Rede Vida, aqui está uma sugestão: sintonizar a Rede Século XXI e acompanhar a novena, certo? O importante é que nós nos preparemos para receber dignamente a Jesus, Emmanuel, que significa o Deus conosco, neste Natal que vai se aproximar, que já se aproxima. Unidos em oração, abundantes bênçãos serão derramadas sobre todos os participantes desta novena. Então, amados, aqui tem, por exemplo, e a cada encontro existe a acolhida e a oração inicial. A acolhida é muito importante que na igreja nós não negligenciemos a acolhida. Eu observo, muitos observam que nós católicos, nós cometemos uma falha, de uma certa forma, indesejável. Nós não sabemos acolher. A acolhida é tão importante. Então, por exemplo, em nossa capela, às vezes eu até esqueço, também eu me incluo, quando eu deveria estar recebendo todos vocês, antes de começar a missa, eu vou colocar lá a entrada do templo, ou seja, da capela, e ali eu receber um aluno que se aproxima, principalmente os primeiros visitantes. Isso é muito importante. A acolhida, ela tem um sentido do querer a presença do outro. Eu sei que muitas vezes nós esquecemos ou negligenciamos a acolhida, às vezes até não é nem por, digamos assim, por malícia, não. Às vezes é porque nós não estamos ainda, nós do Jardim dos Ipês, não temos ainda uma vivência cotidiana de encontro de oração. A capela abre só uma vez por semana, certo? Eu tenho insistido e vou continuar insistindo para que necessariamente o padre tem que estar presente. Vocês podem, durante o dia da semana, abrir a capela, reunir-se e rezem o terço.
juntos. Que o Espírito Santo então vai iluminá-los e, consequentemente, outras ações acontecerão. Gravem isso mesmo nos seus corações, principalmente, depois na memória. Bom, então, acolhida e oração inicial. A oração inicial sempre a saudação trinitária. Saudação trinitária em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em seguida, o coordenador daquela noite acolhe com palavras, de amizade, receptividade, e inicia a oração inicial. Não vou repetir porque está já no texto. Leitor, aí acolhe, reza, como é que está, está previsto. Depois que termina o encontro, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, o nono já o nono encontro sempre será na capela, e é mais solene. Então, no final de cada encontro tem a oração final e o gesto concreto. E o que é o gesto concreto? É o compromisso que a comunidade faz de uma ação de caridade. Aí vocês podem, antes de iniciar, pensar que ato faremos. Vamos, por exemplo, vou dar uma sugestão. Vamos visitar uma pessoa doente. Vamos visitar uma pessoa que está ausente da nossa convivência, e sabemos que existem pessoas que se ausentaram completamente. Não cabe a nós julgá-los, não cabe aqui preocupar-se por qual motivo, e muitas vezes nós temos uma tendência nesse sentido de que, bom, se ele não vem é porque ele não tem interesse em conviver conosco, então deixe ele para lá. Não, vamos fazer exatamente o contrário. Então é uma sugestão. Podemos visitar aquele que está mais ausente, aquele que por motivos desconhecidos se ausentou, e de repente é como se fosse uma pessoa estranha no nosso ambiente, às vezes residindo no mesmo espaço, no mesmo quadrado, vamos dizer assim, mas muitas vezes tão distante, tão ausente, e nós perdemos uma oportunidade, talvez, de praticar o maior gesto de amor, darmos o maior testemunho da nossa fé cristã, que é exatamente acolher aquele que está se ausentando. E depois vamos fazer um ato de consagração da família à Santíssima Trindade. Aí o texto aqui é muito bonito e sugere muito bem. Depois vamos continuando. Então, onde existia a palavra leitor, é um leitor apenas que fala. E onde existir a palavra todos, claro, todos respondem, O animador, ele sempre vai fazer uma pequena exposição. Para isso, ele deve se preparar antes de iniciar. Ele já pegou a sua Bíblia, ele já leu, por exemplo, eu vou sugerir, podem, por exemplo, bem pegar o Evangelho de São Lucas, que é o evangelista que fala muito bem sobre o nascimento de Jesus, logo nos primeiros capítulos. É fácil. Então, a conclusão de toda a novena é com o Pai Nosso, a oração dominical, e uma Ave Maria e um Glória. Então, o leitor vai desejar de coração a paz de Jesus a todos, dando um abraço de paz. Bom, aí
vamos de fato iniciar a novena. Vem o primeiro dia, cujo tema é Corações Bem Dispostos. O tema do primeiro dia, Corações Bem Dispostos. Aí, repete. Aliás, acolhida, oração inicial, certo? Aí, inicia, tá? Então, vai indo, vai conduzindo, tem a leitura do Evangelho, tá vendo? Eu falei, ó, o Evangelho de São Lucas, ó, até o capítulo 1, do versículo 5 ao 17. Então, o coordenador, ele deve fazer uma leitura prévia, para ele poder se contextualizar. Depois vem uma reflexão, depois vem reflexão sobre o tema coração bem disposto, depois crescimento espiritual, oração final e gesto concreto. Olha aqui, né? Isso aí vai sempre se repetir. Acolhida, oração inicial, oração final e gesto concreto, tá certo? E o segundo dia, o tema, o sim que mudou a história, tá certo? Então segue o mesmo modelo, né? Compreendendo a história, a fé vem pelo ouvir, certo? Reflexão, dizer sim a Deus, crescimento espiritual, oração final e gesto concreto, tá certo? Sempre nesse formato. Agora, os cânticos. Os cânticos é muito importante que nós escolhamos os cânticos, porque, como diz o conhecimento popular, quem canta reza duas vezes, né? Vocês se houveram muito bem. Vocês estão de parabéns, porque naquela solenidade da profissão solene de fé, houve elogios, o bispo elogiou bastante toda a igreja, né? E eu não sei se vocês gostaram, mas eu gostei muito da ladainha, porque ao invés da ladainha de todos os santos, né, muito conhecida, nós fizemos pela primeira vez a ladainha de São Francisco. Uma ladainha muito bonita, né, fácil, e São Francisco de Assis, nós estávamos naquele momento invocando, né, a São Francisco de Assis, que intercedesse por cada um de nós, intercedesse na história do nosso país, intercedesse no povo do nosso Nordeste, nos jovens, intercedesse pelo trabalhador calejado, as mãos calejadas, do trabalho da terra, e, enfim, uma linda ladainha. Eu espero que nós possamos repetir ainda mais vezes. Então, amados irmãos, foram essas instruções iniciais que eu fiz questão de trazer para todos vocês. E o passo seguinte é orar com fé, esperança, confiança de que o Espírito Santo de Deus estará a nos acompanhar, a nos iluminar e nos prepararmos devidamente, com muita oração, para o grande dia do Natal, a vinda do nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Então, eu vou encerrar. O nosso tempo de entrevista já estava bem avançado. De entrevista não, o tempo de fala, e com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso descendo sobre todos vós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Fiquemos com Deus e a Virgem Mãe de Deus, Maria Santíssima, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Aparecida, que nos ampare, nos proteja e nos console em nossas aflições e atenda, interceda por nós junto ao seu Filho, Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Paz e bem.